Eu, Alice de Holanda, aqui, diretora deste canal, vindo aqui do futuro, porém que já para você já vai ter sido passado, pedir desculpa por um problema técnico que a gente teve durante a transmissão desse episódio. Eu baixei esse episódio, tratei o áudio, melhorou um pouco, mas eu não consegui resolver o problema, porque na verdade não foi só atraso da captura durante a transmissão ao vivo. Foi isso, mas também foi o meu microfone captando a voz da Emira e vice-versa. Então, os primeiros 9 minutos e 20 segundos estão um pouco difíceis, mas se você tiver paciência de chegar até lá e passar, melhora bastante. E a gente tem um conteúdo tão legal que a gente resolveu deixar no ar esse episódio piloto. Tá bom? Para o próximo episódio esse tipo de problema não vai mais acontecer. Obrigada pela sua paciência, um beijo muito grande e bom episódio, divirtam-se! Valendo. Olá, Podosfera! Olá, Podosfera! Este é o Planeja Cast, o seu podcast de empreendedorismo, negócios e arquitetura. Eu sou Emira de Holanda, Eu sou Emira de Holanda, criadora do Estúdio M4 Arquitetura. Estou aqui para guiar você nesta jornada empreendedora. Vamos nessa? Hoje é o primeiro Planeja Cast, a mão tá suando, o sovaco também, mas lindeza do destino, quem tá na minha frente é uma pessoa que limpa meu dente se tiver um negócio no meu dente, tá tudo bem. Quem tá aqui comigo hoje pra gente conversar sobre planejamento para 2023, especialmente das suas redes sociais. É a Alice de Holanda. Você viu que eu falei que eu sou Emira de Holanda? Então, nascemos da mesma barriga. Quem tá aqui é minha irmã. Alice de Holanda, seja bem-vinda ao Planeja Cast. Ai, obrigada. Acabei de chegar, não sei nem do que se trata. Olha só, todos os episódios eu preciso apresentar as pessoas. Então, além de ser minha irmã, que é uma coisa muito importante na sua vida, quem é Alice de Holanda? Fica esse mistério. A gente volta depois do intervalo para repetir. Eu sou diretora do canal Estúdio M4 Arquitetura. Eu sou também a coordenadora de conteúdos na parte técnica e de estruturas de tudo que a gente faz aqui no Estúdio M4. Muitas vezes é a Emira que filma e a Emira que grava, principalmente quando a gente fala de reels, TikToks, mas a gente sempre concebe a ideia do formato da comunicação juntas. Eu sou fotógrafa, sou formada em artes cênicas. Isso eu falo um pouco sobre esse trabalho multidisciplinar que eu executo aqui dentro do Estúdio M4. E, a parte disso, eu também trabalho com fotografia artística. E as fotos que você vê aqui no Estúdio M4 e em vários dos projetos do Estúdio M4 são minhas. Porque ela é fotógrafa, além disso tudo. E por que a gente resolveu falar de mídias sociais hoje no nosso primeiro podcast? Porque começo de ano é sempre importante a gente fazer um planejamento. Este ano, de um ano para cá, a gente viu uma mudança muito significativa na principal mídia que a gente trabalha, nós arquitetos trabalhamos, que é o Instagram. A gente está vendo muito uma mudança grande de algoritmo acontecer, que já vem acontecendo desde 2020, mas que realmente se consolidou nos últimos 6 meses, que é a mudança de visualização do comportamento da audiência de imagens para vídeos. E a gente sabe que essa é a principal ferramenta dos escritórios de arquitetura, mas aqui a gente quer falar de negócio, a gente quer falar de empreendedorismo, a gente quer falar com você, a gente quer falar com qualquer pessoa que esteja colocando o seu escritório na internet. E eu acho que nada melhor do que a gente começar o ano fazendo esse planejamento para chegar a mais clientes, para captar clientes e para fazer dinheiro, porque se a gente está empreendendo, nosso objetivo é fazer dinheiro. E eu acho que isso é uma das coisas que muitas vezes as pessoas ficam um pouco confusas quando a gente está falando de marketing digital. Quando a gente fala de criar conteúdo na internet para fazer marketing digital, a gente está falando de um objetivo muito específico que não é necessariamente virar influencer. O que eu quero dizer com isso? As pessoas acham que se você vai fazer conteúdo na internet para divulgar sua marca, você vai virar blogueirinha. E não é muito bem assim. Nada contra blogueirinha, tá, gente? A gente tá usando aqui o termo só assim pra ser simpática. Não é de uma forma pejorativa, não. Muitas pessoas que começam com marketing digital crescem o suficiente para acabarem se transformando, sim, e se transformando em uma referência de criação de conteúdo, mas não é disso que a gente está falando quando a gente fala de marketing. Quando a gente fala de marketing digital, criar conteúdo para vender, a gente está falando de
vender. A gente está falando de planejar um conteúdo que vai ajudar o seu escritório, o seu negócio a crescer e a conquistar Se mais posicionar na pessoas. internet, né? Porque qualquer Exatamente. negócio, aquele início aqui, ó, vamos alinhar aqui, ó. Todo mundo tem que estar na internet se você vai prestar serviço, tá? Se você faz serviço para alguém, se você presta serviço para alguém, seja médico, boleira, dentista, arquiteto, ou se você tem uma loja de roupa, você precisa ter um posicionamento na internet. Qual que é a diferença de um posicionamento para querer ter um Instagram que... O Instagram também é uma fonte de renda. Quando a gente se posiciona nas redes sociais, especialmente no Instagram, que eu acho que é o principal foco do nosso público, a gente está falando de que o nosso cliente precisa nos encontrar na internet, né? Ele precisa nos procurar e nos encontrar. Isso significa posicionar-se na internet. Literalmente. É bater lá o chão e falar assim, este aqui é o meu lugarzinho. O meu lugar é um arroba. Estúdio M4 no meu caso. Então, a gente precisa ter esse posicionamento para que as pessoas possam nos encontrar. E com isso a gente mostra o nosso trabalho na internet. Que é muito diferente de tornar a rede social uma fonte de receita, tá? Porque são coisas diferentes. Uma coisa é o posicionamento que faz a ponte entre nós, prestadores de serviço, e os nossos clientes, que são quem vão pagar pelos nossos serviços. A outra coisa é o profissional que vai usar da própria mídia social como uma fonte de receita entre ele e marcas e eventos, qualquer coisa nesse sentido. Minhas meninas estão falando de estar com eco. Então deixa eu editar. Eco. Pessoal, nós estamos com um probleminha técnico no projeto piloto. É assim mesmo, tá bom? Então eu vou continuar aqui falando pro nosso querido Renan conseguir resolver o problema. Tá bom, Renanzinho? O Renan, que é técnico, que tá ajudando a gente aqui. Renan faz parte de uma equipe que tá por trás de alguns conteúdos nossos, que é a QG Digital, que tá ajudando a gente a criar esses conteúdos para vocês. E é muito importante pra gente ter esse apoio, exatamente porque nem tudo a gente consegue fazer sozinho. Quando a gente fala de criar conteúdo na internet, a gente precisa de ajuda. A gente vai falar disso um pouquinho mais pra frente. Não sai daí, não sai daí. E aí, Renan, tudo bom, querido? A gente conseguiu? O áudio tá atrasado em relação à nossa boquinha, é isso? E o eco continua. Por isso que a gente pega a diretora e põe pra frente. E a diretora não vai ficar nervosa quando isso acontecer. A diretora vai ficar falando igual uma matraca. Que é pra o quê? Que é pra dar tempo. Ou pra atazanar as pessoas que estão assistindo e enlouquecidas. Mas tem o silêncio, ele vai ajudar a resolver o problema do eco. A gente precisa continuar falando. Exatamente. Vamos lá. Eu vou desligar o microfone da Alice. Isso, querido. Meu nome é Alice. Eu sei. Mas não vai funcionar. Vamos lá. 1, 2, 3. Galera, continue colocando no chat para ajudar a gente a entender o que está acontecendo, por favorzinho. Tá pegando muito eco e eu não sei de onde tá vindo. Vê agora. Me bota meu áudio, vê agora. Vê agora. 1, 2, 3. Mudei? Mudou? Mudou? Porque pra mim aqui não tem eco. Tem eco? Tem eco aí? Tem eco aí para você? Tem eco aí para você? Tem eco? Tem eco? Vamos lá cantar e ver se tem eco. Melhorou, galera. Eu fiz uma alteração aqui no meu microfone, talvez seja ele que estivesse zoando. Mas o eco parou. Mas o atraso é de delay ou é o atraso aqui, ó, do áudio em relação à minha boca que está falando? O delay faz parte, o delay sempre tem. Mas o delay, não. Do áudio com a imagem. É assim, que é a sincronização. Deixa eu explicar pra vocês o que significa isso. Quando a gente faz um conteúdo de áudio visual, a gente precisa sincronizar a batida da boca da pessoa com a imagem. No caso de coisas gravadas, a gente faz isso na edição. No caso do ao vivo, a gente faz isso ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. E segura aqui pra gente conseguir encontrar o que tá acontecendo. Mas vamos continuar. Então, a gente estava falando da diferença de posicionamento e influência. Sim. Então, posicionamento é isso, é você estar num lugar na internet onde os seus clientes podem te encontrar. Influência é quando você usa a sua rede social como um meio
de receita para você, pessoa física, ou para o seu negócio. É o próprio produto, né? A sua criação de conteúdo é o próprio produto que você pode oferecer, para as marcas, inclusive. E aí, é muito natural, era o que eu estava dizendo, me lembrei, que a gente acabe, por consequência, às vezes, começando um trabalho de marketing que cresce, cresce, cresce. A pessoa que está ali à frente se comunicando acaba gostando, acaba se destacando como comunicadora e acaba também vivendo essa experiência que a gente chamou de brincadeira de blogueirinha, mas de virar essa pessoa que influencia o comportamento de outras pessoas também na internet a partir desse conteúdo. É um pouco quase o que a Emira flerta, uma vez que agora a gente faz um trabalho que é voltado para o marketing do Estúdio M4, mas também a figura dela acaba trazendo pessoas ao redor, então a gente consegue também fechar algumas parcerias, às vezes, com algumas marcas. E isso pode acontecer naturalmente, mas não precisa ser o seu objetivo quando a gente está falando de criar marketing. Criar um marketing aqui, desenvolver um conteúdo para fazer o marketing digital do seu negócio. Exatamente, gente. Isso significa que você precisa criar conteúdo. A gente precisa fazer o conteúdo do nosso negócio, mas a gente não precisa estar necessariamente à frente, a gente não precisa criar um conteúdo que seja absolutamente original. Você pode replicar ideias, você pode adaptar a sua realidade, a forma como você gosta de fazer, só que eu acho que uma das coisas mais importantes que a gente pode deixar hoje aqui não adianta criar. Não se melhora o que não existe. Não adianta criar dentro da sua cabeça. E não colocar em prática. A gente só vai saber que aquilo ali vai funcionar ou que não vai funcionar a partir do momento que a gente coloca o trabalho para rodar. Então você precisa testar. E testar faz parte, inclusive, de um processo de desapego muito grande. Então, por exemplo, a gente está aqui com esse probleminha de delay do nosso som aqui, né? Que a gente tem um synczinho aí que não está batendo. Tudo bem. Se a gente não faz essa experiência, eu, Renan e Mira transmitindo, toda a galera do QG ajudando e a galera do Estúdio M4, é a primeira vez que a gente faz junto. Então, é muito importante a gente pensar que a gente precisa vivenciar esse projeto piloto para a gente conseguir melhorar. Então, é entender o que nesse formato e nessa configuração que a gente tem precisa mudar. Só que não dá para fazer isso dentro da nossa cabeça. Porque dentro da nossa cabeça tudo funciona. Não ia ter problema de áudio. Ou no máximo o microfone não estaria funcionando. Eu nunca ia pensar na minha cabeça. E se tiver tendo uma dissincronia entre o áudio e o vídeo? Isso não ia passar pela minha cabeça. Mas agora a gente já vivenciou isso. E a gente vai se preparar para, no próximo, entender o que a gente precisa fazer para melhorar. Isso vai seguir acontecendo. E o mais importante a gente precisa se preparar previamente, minimamente, para a gente oferecer um material que interesse a pessoa que está do outro lado. A gente vai fazer sempre, em qualquer rede social, a gente vai fazer um equilíbrio entre o trabalho da nossa criação para o outro, para uma pessoa que está lá do outro lado, e o trabalho para enviar esse material para um robô chamado algoritmo. O algoritmo é o robozinho que vai distribuir o nosso conteúdo e vai chegar do outro lado a um ser humano. Então, a gente precisa pensar que a gente vai produzir um conteúdo dialogando com o algoritmo, mas entendendo que do outro lado ele precisa ser interessante para que alguém possa assistir. Porque se ele não for interessante, ainda que você tenha feito todo o passo a passo que manda o algoritmo, não vai funcionar da mesma forma. Então, às vezes, a gente fica muito preocupado com uma coisa ou com outra e a gente não pode. É fundamental que a gente pense as duas coisas simultaneamente. Se agora Reels entrega mais do que imagem, eu vou privilegiar a produção de Reels. Porque é isso que o algoritmo vai entregar para os meus seguidores. Acontece, e aí já vou passar para uma próxima parte aqui da nossa pauta, acontece que eu não sei que tipo de vídeo os meus seguidores do Instagram gostam. Por quê? Porque eu nunca fiz conteúdo original para o Instagram em vídeo. Entende? Então, o que o Estúdio M4 fez ao longo dos últimos 7 meses, e se você rolar o feed do Instagram do Estúdio M4 nos últimos meses, você vai perceber isso claramente. A gente foi entendendo o que funcionava. Reels com música funciona muito para vários
tipos de Instagram, de público. Para o meu não funciona. Para o de arquitetura não necessariamente funciona. Ou talvez para a plataforma não funcione tanto. No TikTok funciona muito bem a transição, sem muita informação explicada, é muito mais visual. Ou isso era antes. Agora a gente quer sentir a explicação acontecer. E pra gente, no Estúdio M4, faz muito mais sentido que eu faça vídeos que deixem claro o que eu quero mostrar. E não simplesmente um vídeo mega produzido, que tem uma musiquinha e uma transição de milhões e tal. Mas isso eu só vou entender se eu testar. Exatamente. Não só sobre se você testa, para você saber o que você gosta de fazer, mas também para fazer com que essa conjuntura toda funcione. Melhorou, Renanzinho? Meu áudio? Meu áudio que tá cagado, né, galera? Eu tô ligada. Nossa, sacanagem, eu não tenho essa função. Foi? Massa. Beleza, então galera, vamos continuar. Desculpa aí, a gente continua. E aí, o que acontece? A gente precisa encontrar o que é comum entre o meu interesse, aquilo que eu sei fazer, o que o algoritmo entrega e o que o meu público quer ver. Então, durante algum tempo, a gente esteve testando formatos de reels para Emira, tanto pegando trechos de vídeo do YouTube, como fazendo trechos de live. Trechos de lives. É muito importante que você tenha coragem de testar. Nem sempre vai dar certo, veja. Tá vendo? Gente, olha... É metafórico. É porque aqui, ó... Era de propósito, querido. Aí tava tudo planejado. E aí, quando a gente fala de planejamento, a gente está falando de testar, ser corajosa, ser corajoso, mas também de saber que as coisas precisam de um tempo para poder ter efeito. A gente não vai conseguir identificar imediatamente, que a luz está piscando, a gente vai identificar. Mas a gente não vai conseguir identificar imediatamente o resultado desses formatos. A gente precisa de um tempo em que as coisas vão fluindo, as pessoas vão assistindo, a gente vai conseguindo ver o desempenho. E aí é muito importante a gente ter pessoas com perfil de análise na nossa equipe. Se você trabalha sozinha, sinto lhe informar que você vai ter que desenvolver esse perfil. Perfil este que eu não tenho. Eu tenho um perfil de criação, eu tenho um perfil de improviso, eu tenho um perfil técnico e de perfeccionismo, às vezes até. Você acha que não? Mas a minha orelha tá quente aqui atrás do cabelo. Que a Emira, por exemplo, tem para algumas coisas, mas ela tem o que me falta, que é esse perfil analítico. Então, a gente precisa aprender a analisar os dados que essas experiências todas nos dão. No caso de Instagram, no caso de TikTok, enfim, todas as redes sociais, esses parâmetros eles vão ser numéricos e eles vão ser muito fáceis de ler quando você entra nos bastidores de cada conteúdo, né? Naquelas informações que todas as redes sociais, quando a sua conta é pública, todas as redes sociais nos dão a respeito daquele conteúdo que a gente coloca. E aí, o que é que a gente tem que ler? O que essas pessoas precisam saber para conseguir entender se um desempenho está bom ou não? Isso é uma pergunta muito importante da gente observar quando a gente está criando conteúdo de marketing. E aí a resposta, do meu ponto de vista, é olhar para si. A gente não vai... Claro, tem alguns padrões que são mercadológicos, mas a gente vai olhar para o histórico, a gente vai olhar para a gente. Eu acho que isso é muito importante. A gente tem que crescer baseado na nossa referência e não na referência externa. A gente vai olhar para a nossa forma de fazer, a gente vai olhar para os nossos números e a gente vai olhar para o nosso crescimento. Porque quando a gente olha para o crescimento dos outros, especialmente as pessoas que fogem da curva, que é nessa que você vai olhar, que eu sei, você vai observar os dados do Matheus Hilt. Você não vai olhar para os dados da Emira. Matheus Hilt é um fenômeno. O cara produz conteúdo uma vez a cada 2 meses e aí ele explode todos os rios, eles viralizam. Então você vai olhar para aquilo que é padrão. Você não vai correr atrás de se comparar com pessoas que são fora da curva. E aí é muito importante a gente entender a diferença de inspiração e comparação. O que é muito cruel nas redes sociais, porque como alguns desses parâmetros são públicos, né, como a quantidade de visualizações aqui no YouTube, por exemplo, a gente pode incorrer no erro de olhar para esses parâmetros e fazer uma comparação ao invés de olhar para aquilo e se inspirar e pensar em onde você quer chegar. Se você é uma pessoa que faz DIY, se você é uma pessoa que trabalha com decoração e você olha para os números do Matheus Hilt, você pode olhar para esses números e falar, viu, é possível.
É possível uma pessoa vestida de cor de rosa chegar onde o Matheus chegou. Então eu também posso chegar. Isso é inspiração, isso é maravilhoso, isso é muito importante pra gente se empoderar. E aí a gente pode falar de representatividade, de você ver pessoas parecidas com você chegando nos lugares que você quer chegar. E isso é maravilhoso. Quanto mais diversa for a sua referência, mais você vai ver o quanto você é capaz de chegar longe também. Porque você está vendo pessoas parecidas com você, diferentes de você, enfim. Inspiração. É totalmente diferente de você fazer uma comparação entre você que está começando agora, produzindo conteúdo há 3 minutos, com alguém que está há 7 anos fazendo conteúdo para o YouTube e há 6 anos fazendo conteúdo para outras redes, como, por exemplo, é o caso da Imira. Então, a gente não tem os números do Matheus Hildt, ok? A gente está na internet há muito tempo e a gente tem objetivos diferentes. Acho que aqui foi legal trazer o exemplo do Matheus, porque falei legal e desafinei. Foi mal aí, galera, que você que estava ouvindo aí percebeu. É interessante a gente perceber... Você ouviu? É podcast, eu fico pensando só no som, esqueço que é áudio. Aqui só tem uma câmera na minha frente, não tem mais nada. Mas voltando, foco aqui. É legal fazer essa comparação entre o Matheus e a Imira, porque é isso, a gente aqui no Estúdio M4 faz um trabalho voltado para o marketing. A gente está aqui vendendo produtos e consultorias do Estúdio M4. Seja aqui no canal da Imira, Que mudou o nome, não sei se você notou, recente. Aliás, eu queria pedir o seguinte, neste momento. Se inscreve no canal, meu anjo. ai, um bom pedido, E vamos fazer um teste com vocês que estão ao vivo comigo agora. Quantos likes temos nesse vídeo? Vamos ver. Vocês me decepcionam. Estamos precisando de pelo menos mais 20 likes aqui. Ah, gente, pelo amor de Deus, não vai cair o dedo, não. Vamos dar um likezinho e aproveita que você já rodou para baixo, aperta o compartilhar e manda no grupo dos amigos. Aquele seu amigo que tá ralando ali para criar o Instagram do escritório. Tá? Isso, faz então, isso. Então vamos lá, gente, cadê? Isso. Eu quero ver melhorar esses, pelo menos 20 mais 20 likes aqui que eu preciso. Pega o gancho, inclusive, para falar de uma coisa, gente. A gente precisa entender a diferença de parâmetros numéricos, inclusive em relação a mídias diferentes. Aqui, esse canal da Imira, que é o antigo Estúdio M4... Não, é o antigo Arquitetura na Prática. Tô bem loucona aqui. A gente tem um canal muito menor. Ele é 10% do tamanho... 10%? Não sei falar essa numeração. Mais ou menos 10% do outro, né? 1%. 1%. E aquela matemática que é na ponta da língua. Ele é mais ou menos 1% do tamanho do outro canal. Então, é óbvio que a gente vai ter resultados diferentes. E é muito importante a gente entender isso. Às vezes, você pode ter um desempenho incrível no TikTok, por exemplo, que tem um algoritmo totalmente diferente do conteúdo que pode até ser semelhante e que você compartilha no Instagram, que tem um outro parâmetro de entrega, enfim, coisas que a gente está sempre tentando desvendar, não é mesmo? Mas que claramente existe uma diferença de entrega. Então é muito importante que a gente consiga entender o que é justo comparar. Você vai comparar o seu desempenho com o seu próprio desempenho. Agora, se são redes sociais diferentes, por exemplo, também vão ter algoritmos diferentes. Então, é muito importante que você recupere essa capacidade analítica que a gente estava falando anteriormente, seja desenvolvendo você mesma essa capacidade, ou seja, convidando alguém para ser sua sócia, que possa fazer isso por você, uma vez que você não consegue. Ainda que você tenha dificuldade com alguma coisa, como a Alice está falando, gente, tudo é aprendível. A gente precisa estudar os conteúdos de marketing, estudar o algoritmo, para que a gente entenda onde a gente quer chegar e o que a gente pode fazer. Exatamente. E como a gente pode fazer. Porque até para a gente chamar alguém para participar com a gente desse processo, a gente precisa saber o que a gente quer, onde a gente quer chegar, o que funciona pra gente, o que não funciona. Então, eu acho que fundamentais a gente tem que testar e a gente tem que estudar. Certamente. Mesmo que você não tenha talento, mesmo que você não tenha interesse, alguma coisa você precisa estudar até para que você possa delegar essa tarefa. Porque a gente não consegue avaliar alguma coisa que a gente não conhece. A primeira vez que eu falei para uma câmera, eu já era atriz há 12 anos. Eu sou atriz de formação de teatro. E não é a mesma coisa. Simplesmente porque são contextos diferentes. Ah, Alice, mas você já fez monólogo para 700 pessoas no teatro. Só que é diferente. A sua postura é diferente, o seu tom de voz é diferente, a amplitude dos seus gestos é diferente. E é muito diferente você falar para um objeto
que você sabe que está captando uma imagem que vai ser transmitida para outras pessoas, e você falar para pessoas cujos rostinhos você está vendo na sua frente. Você está vendo a interação. Exatamente. São coisas muito diferentes. Então é muito importante também a gente ter empatia conosco sobre o começo das trajetórias e aquilo que você precisa desenvolver enquanto talento, que era o que a Emira estava falando. Talento, eu até não gosto muito dessa palavra, porque eu acho que muitas pessoas que são ditas, né, talentosas, sentam em cima desse suposto talento e não fazem nada com isso. E ficam só se lamentando que, ai, eu sou uma injustiçada porque eu sou um gênio da arte da comunicação, mas o meu perfil no Instagram não cresce. O que será que está acontecendo comigo? Não, meus anjos, não existe isso. Se você está falando de um conteúdo que pode ser técnico e criativo. Criativo também vai ser técnico. Mas, enfim, ele vai ser subjetivo e ele vai ser técnico. E você vai aprimorando cada vez mais a sua capacidade de unir esses dois universos, um muito prático, muito pragmático, e o outro que é a partir de experiência, que é a partir de testar coisas, que é a partir de subjetividades e de escolhas. Aos poucos você vai entendendo qual é a sua linguagem. E isso é muito importante também de entender quando a gente está criando conteúdo para a internet. Uma das coisas que eu sinto mais, agora não trabalho mais com consultoria, mas quando eu fazia consultoria desse tipo de interação com o mundo, né, pessoas que queriam criar conteúdo da internet, pessoas que queriam criar canais, eu fazia essas consultorias criativas. Uma das coisas que eu entendia é que as pessoas, elas queriam já nascer com uma linguagem. E isso não existe. Não existe, gente. Uma coisa é você saber o idioma que você está falando. Uma coisa é você saber que você está usando um microfone para captar o áudio e uma câmera, 3 no caso, para captar a imagem. Uma outra coisa muito diferente é como você vai falar, o jeito com que você vai se comunicar com as pessoas. Que no caso do Estúdio M4, na figura inteira da Emira e na subjetividade da minha direção, é uma linguagem mais informal, é uma linguagem mais lúdica em alguns momentos. Mas isso também foi construído. Aos poucos, Isso exatamente. por isso Lembra no que- início você Não, super gente, travadinha pelo lá? amor de Deus, vai olhar lá. Não vai, não. Vai ver lá os primeiros vídeos do canal, sabe? São muitos anos para chegar numa situação em que, assim, a gente está aqui fazendo uma live e lidando com dificuldades e mesmo assim a gente está tocando sem perder a linha de raciocínio, porque a gente está acostumado a fazer isso. Sim. Então você só vai se acostumar se você fizer. Então tem que se propor a fazer para testar e pra você falar assim, olha, isso daqui, pelo amor de Deus, isso aqui eu não quero fazer. Isso aqui eu não quero fazer. Mas se você não se propuser antes, se você não testar minimamente, você não consegue saber o que você quer, você não consegue saber o que funciona, tanto para a audiência como para você. Então, isso eu acho que é fundamental. Acho que a gente já pode passar para a próxima fase, que é já explicamos, todo mundo já está entendendo o que tem que fazer. Muito bem. Agora, como planejar? Vamos planejar? Vamos. Então, o que a gente Planeje você. Brincadeira. O que a gente precisa pensar? É que eu pensei na vinheta, desculpa. Porque veio uma vinheta na minha cabeça. Vou providenciar a vinheta. Vamos entender o que a gente precisa fazer, qual que é o básico para um planejamento. Primeira coisa que a gente tem que estruturar você tem que estar de frente para uma planilha, para uma folha em branco, e você precisa começar a listar o que você precisa fazer e o prazo que você tem para fazer. Isso é a primeira coisa para um planejamento. Excelente. Não tinha pensado nessa linha de raciocínio. Amei. Achei. Pode continuar, tô adorando. Deixa eu anotar aqui para cá um minutinho. Então, essa é a primeira coisa. Quanto tempo você tem? Quais são as produções que você tem que fazer? E tem que colocar a produção de marketing do seu negócio na sua lista. Não é para deixar para o tempo que sobra. Porque o tempo que sobra não há. Não Ele sobra. não existe. Deixa eu contar um segredo. O tempo que sobra, não sobra. Ele não, então assim, mas Emira, é muito difícil, porque não sobra tempo. Realmente, não vai sobrar tempo. O que a gente vai fazer é produzir esse tempo. Priorizar essa tarefa. Precisa acontecer. Não vai sobrar tempo. Se a gente for esperar sobrar tempo, ele não vai acontecer. Então a gente vai colocar isso como uma tarefa a ser realizada. Exatamente. E aí a gente precisa pensar também que a gente vai começar por aquilo que a gente faz de melhor, aquilo que a gente já sabe fazer. Como assim, Alice? O que você quer dizer com isso? Se eu nunca fiz conteúdo, eu não sei o que eu sei fazer de melhor. Mas você sabe se você escreve melhor do que fala, por exemplo. Tem uma gaguejada aqui, falar claramente também. Brincadeira. Você sabe se você fotografa melhor do que faz vídeos. Então isso você já tem uma... Alice, eu não tenho nenhuma referência. Bom, meu anjo, então...
vai Vamos caçar de postar- descobrir. Vamos postar render. Vai caçar de descobrir. Vamos Mas postar um material que você produz. a gente já tem alguma referência pelos nossos próprios gostos. Então, de repente, você é um arquiteto, um design de interiores que gosta muito de fotografia, por exemplo, ou você gosta muito de fazer videozinhos do seu cachorro. Começa por aí, começa nesse planejamento pensando naquilo que você já faz de melhor. E programa um tempo de teste. Quando a Emira fala de prazos, não é só de prazos de entrega, mas também de prazos de teste. Por quanto tempo você vai ficar testando esse formato? Por uma semana? Por 2 meses? Uma semana eu acho muito pouco. Mas, ao mesmo tempo, também fique atento aos sinais, também conhecido como dados de insights. Bom, eu tô falando insights porque eu tô pensando na palavra que o Instagram usa para dar essas informações pra gente. Mas pensa nisso para que você possa planejar um tempo, mas ficar observando se isso tá fazendo sentido para você ou não. Tudo bem aí, Renan, querido? Renanzinho respirou fundo. Renanzinho é tudo de bom, por isso que é ele que tá ali atrás. Então é muito importante a gente pensar que esses prazos não são só sobre entrega, mas são também sobre por quanto tempo você vai ficar esperando isso dar certo ou não. No caso aqui a gente está falando do formato, tá, gente? Porque criar conteúdo vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo, é uma Sempre questão de vai. tempo. Vai dar Exatamente. certo. Consistência e tempo. Exatamente. E dá muito certo, mas eu acho que isso é tema para um outro podcast, que é o resultado do que esse planejamento de marketing pode trazer para o nosso negócio. Certamente. Muito bem, então isso daí é fundamental. O que eu vou produzir, em qual tempo eu vou produzir e por quanto tempo eu vou testar. Isso aí é tarefa número 1 pra gente trabalhar. Posso só falar uma Pode, coisinha? senhora. Pode, sim. Eu acho que 3 meses é um prazo muito bom para você testar grandes estratégias se você está fazendo um conteúdo sozinha. Se você tem uma equipe, eu acho que dá para diminuir um pouco esse tempo, porque você vai ter outros olhares. Mas se você está sozinha ou sozinho, o que talvez seja a realidade da maioria de vocês, teste por 3 meses. Um formato que seja, sei lá, segunda, quarta e sexta um carrossel, terça e quinta um vídeo, ou o contrário, enfim. Um formato de postagem que você tenha linguagens diferentes sendo usadas em dias diferentes, para você ter uma comparação de você. Porque a gente está falando dessa comparação, acho que 3 meses é um prazo muito legal. Ótimo. E aí você falou de postagem durante a semana, tipos de postagem diferentes, dos dias. Meu anjo, não adianta postar uma vez por semana, não. Ao mesmo tempo, houve uma época que a gente postava muitas vezes por dia. Uhum. E isso funcionava muito. Hoje já não funciona mais, tá? Então já fica essa dica para você. Você não precisa fazer muitos posts por semana. Mas você também não pode fazer um post só por semana. Experimente fazer um post por dia. Se um post por dia é inviável para você, pelo menos 3 vezes por semana. Agora, não adianta começar na semana que vem, falhar, na outra semana posta. Você perde dados, você perde as informações que você precisa para no final conseguir colher e chegar a um resultado, tá? Então tem que ter constância, gente. Coloca essa meta e vai fazer. Se quer reduzir o prazo de análise final, reduza para você poder avaliar. Mas tem que ter constância nesse prazo de teste. Exatamente. E eu acho que uma coisa muito importante também é você entender que não é porque o planejamento está feito, e a gente vai falar disso ao longo dessa primeira temporada inteirinha, não é porque um planejamento está feito que ele não pode ser repensado e pode ser mudado. Então você vai fazer um parâmetro para você saber quanto tempo você vai testar, mas você vai saber também que se no meio do caminho mudar alguma coisa ou você tiver alguma percepção importante em relação a esse resultado, você vai precisar mudar de estratégia, mesmo que você já tenha planejado 3 meses. Vou dar um exemplo, caso de vídeo, tipo de vídeo Se você tem um tipo de vídeo específico que você fez e viralizou e teve um desempenho muito diferente dos seus parâmetros, o que esse vídeo tem que os outros não têm? E o que é viralizar, gente? É um desempenho muito fora da curva, não precisa ser um desempenho de milhões. Se for também, maravilha. Mas é um desempenho diferente, gritantemente diferente Dos seus E como que você vai ter parâmetros? Do Whindersson Nunes. Não do Whindersson Entendeu? Nunes. Pelo amor de Deus, exatamente. E você vai Entendeu? fazer isso sempre, e à medida em que você faz isso sempre, você consegue fazer essas comparações. Então, recapitulando, a gente vai planejar a sequência, a gente vai planejar como que a gente vai fazer essas postagens, a gente vai estabelecer um prazo de teste. Por quanto tempo eu vou testar esse formato? Mas a gente vai ficar atenta e aprender a desapegar, né, Alice de Holanda? Aqui eu tô falando em voz alta, que é pra ouvir também, tá, gente? A gente precisa aprender a desapegar
para que a gente não fique engessada nesse planejamento. A gente vai falar isso todo episódio, porque isso é uma verdade. Existem poucas verdades na vida. Essa é uma das verdades. Exatamente. O planejamento ele é o nosso guia. Exatamente. E aí a gente vai se adaptando. Muito bem. Dito tudo isso, a gente vai trazer vocês para participar do PlanejaCast. Galera. E aí eu já quero que vocês coloquem aqui nos comentários, por favor, como a gente vai chamar este quadro, esta parte do nosso programa de áudio e vídeo. É o seguinte, eu queria chamar vocês de planejantes, mas surgiu também os planners e os fazedores. Sou contra. Alice não gosta de planners. Alice não gosta de nenhuma palavra que não seja português. Não, eu gosto de várias palavras, cada uma inserida dentro do seu próprio idioma, querida. Quando há tradução possível e há um contexto social possível, por exemplo, a palavra feedback. Eu não gosto, mas existe um contexto social em que retroalimentação não funciona, que seria uma tradução literal para essa palavra em inglês. Mas, poxa vida, fazedores, entendeu? Vamos chamar os fazedores. Planejadores. Eu quero que vocês coloquem aqui no chat e eu vou colocar também uma enquete lá no Insta para vocês ajudarem para o próximo episódio, tá? O próximo episódio, lembrando, vai acontecer na segunda quarta-feira de fevereiro, toda segunda quarta-feira do mês. Tem PlanejaCast. Na próxima, não vai ter problema de áudio. Não vai ter, que a gente já vai ter Já vai ter resolvido. resolvido isso. Glória a Deus. E neste canal aqui, que você também já pode se inscrever neste instante, tem aulão toda primeira quarta-feira do mês, tá? Aulão comigo. E Mirinha falando de um tema pra você, pra gente trocar ao vivo também. Vamos lá, agora eu vou trazer os... Espera, desculpa, só terminar a agenda, querida, que as últimas 2 quarta-feiras do mês, aí é o vídeo normal regular que a gente já tá acostumada, tá bom? A gente vai continuar trazendo vídeo pra vocês. Então tá, olha só. Vou trazer algumas dúvidas que a galera colocou lá no post que eu fiz no Insta pra gente discutir, ajudar, colaborar, tá bom? Então, começando aqui, olha só. Gesiane, por exemplo, falou o seguinte, ó, quero aprender a conseguir entender o tipo de conteúdo que engaja mais e como organizar estrategicamente esse conteúdo. Explica pra nós, please. Alice, batata tá na sua mão. Oh, querida, obrigada. Obrigada por esse... Gesiane, olha só. O que engaja mais, pra quê, pra quem, onde, quando, por quê, feito por quem, tá bom? Porque o que é feito por mim, igualzinho feito pela Emira, vai ter um desempenho diferente. De modo geral, a gente pode observar tendências, né, na vida, em tudo tem tendência. Em roupa, em jeito de falar, gíria. E, obviamente, quando a gente está falando de conteúdo e de marketing também, o marketing digital não seria diferente. Então, é importante você pensar que, nesse momento, estamos em uma onda fortíssima de vídeos. Por vários motivos históricos, inclusive, pandêmicos, inclusive, a gente está numa onda de vídeos um pouco mais informais, um pouco mais com carinha de coisa que você faz em casa. Agora está começando um cabelinho de mudança, que é a coisa das transições mais ousadas, alguns efeitos que você sente que foi a pessoa que fez. Também tá sendo algo que corre muito bem, né? Que tem uma aceitação muito boa. Mas, de modo geral, quando a gente está falando de criação de conteúdo que engaja, o humor sempre vai engajar, mas se você não for a engraçadoca do rolê, tudo bem, não tem problema, vai ficar forçado, vai ficar esquisito. Mas saber que o humor sempre engaja. Bebês e filhotes de mamíferos também sempre engaja, né? Mas você tem que entender que isso precisa ser encaixado de forma que faça sentido pro seu conteúdo. Exatamente. Então, claro, por exemplo, no conteúdo do Estúdio M4, eventualmente meus sobrinhos aparecem. Que se você perdeu o início da live, eu sou irmã da Emira. Tá bom, Alice de Holanda? Muito prazer. Meus sobrinhos são coisas muito fofas. São elementos extraordinários da natureza. São criaturas que despertam no coração dos outros muito amor. Então, eventualmente, obviamente, no intento de mostrar um pouco sobre a Emira e quem ela é por detrás, né, dessa armadura de dona e proprietária do Estúdio M4, comunicadora na internet, trazer a imagem dos meus sobrinhos, literalmente, inclusive, humaniza, né? Mostra que também é mãe. Esta mulher também é mãe. Então, é óbvio que, se a gente pensa em estratégia de comunicação, para esse contexto, eventualmente botar uma fofura da minha sobrinha, do meu sobrinho, faz sentido. No seu caso, por exemplo, o seu filhotinho, o seu cachorrinho, enfim, sabendo que isso não é o seu conteúdo, isso é uma ilustração de algo que está por trás da sua marca. Aí a gente poderia fazer uma outra conversa sobre branding, que é mais profundo, que aí é uma palavra que vem em inglês mesmo, porque no conceito português a gente não vai estar tendo, mas que vale a pena a gente pensar nessas estratégias de comunicação. Então, o que engaja?
Não sei. Você vai ter que testar. Vídeo certamente engaja. Bom humor certamente engaja. Músicas que estão em alta, em transição com imagens bonitas e interessantes, também tende a engajar. Filhotes de mamíferos tendem a engajar. Teste e veja o que funciona para o seu público. Nunca tenha dúvida ou dificuldade de perguntar para a sua audiência. Uhum. Você não tem que adivinhar o que está na cabeça da sua audiência. Pergunte para ela, Gesiane. Opa, que eu era pro outro lado. Ela falou de estratégia, né? A estratégia é aquilo que a gente falou. Um planejamento semanal em que você pense previamente na construção disso a partir das suas habilidades, a priori. Né? Então, primeiro você começa com aquilo que você sabe fazer. Produz esse conteúdo, joga lá na rede e vê o que esse desempenho vai trazendo de feedbacks para você ir melhorando o que você já sabe fazer e aprendendo a fazer aquilo que você ainda não sabe. Próxima. Lila perguntou como falar sobre um assunto, conteúdo, sem ficar maçante. Tudo que eu acho que enrola para Tudo eu acho que enrola para falar. E eu vou te muita dizer. tristeza. Não, para. Eu vou te dizer, eu vou te contar. É um saco mesmo, né? Desculpa te interromper. Mas olha só, é um saco, mas a gente tem que entender que todo santo dia chega uma pessoa no seu perfil que não sabe quem você é, o que você faz, como você pensa, o que você defende. Logo, repetir certos discursos com frequência é muito importante. E aqui eu vou juntar dois conceitos. O conceito de você trazer o marketing para as pessoas conhecerem o seu trabalho e o conceito de criação de conteúdo nua e crua. Então vamos lá. Primeira coisa, eu preciso repetir certos valores e certas histórias para que eu consiga chegar até as pessoas. A pessoa que já veio aqui, já ouviu essa história, ela vai passar. Mas todo dia vai chegar uma pessoa nova que nunca ouviu aquela história e vai passar a ouvir. Segunda coisa, eu posso reciclar conteúdos. Você não precisa fazer um conteúdo original todas as vezes que você vai fazer um conteúdo. Você pode falar de bancada de porcelanato várias vezes, com várias óticas, com várias bancadas, de várias maneiras. Você pode falar da sua forma de apresentar o projeto de várias formas, com vários projetos, de várias maneiras. Você pode falar de como você oferece a sua consultoria em várias situações, de várias formas, de várias maneiras. Repita as informações de formas diferentes de falar, em outros contextos, mas contando a mesma história. Muda o contexto, muda de lugar, muda de cenário, mas refaça essa história. Conta de novo, explica novamente, não tem problema, tem sempre alguém novo chegando. Não é a mesma coisa do jornal, que está ao vivo, e o cara precisa, o repórter, o âncora, ele precisa ficar repetindo a mesma informação, da mesma forma, com a mesma sequência. Em coberturas ao vivo, né? Porque ele não tem o que dizer, Sim. enquanto outra pessoa... Não, você pode mudar de cenário, você pode mudar de abordagem, mas você deve, sim, repetir coisas que são importantes para o seu posicionamento, porque tem sempre alguém novo chegando. E uma outra coisa importante a respeito dessa sensação de que é maçante, que é chato, o ritmo. Uma coisa muito complicada. Tchau, beijo, pode ir, vai com Deus. Você não consegue ficar assistindo um conteúdo que tem um ritmo muito entroncado. Não quer dizer falar rápido igual uma louca que as pessoas não vão entender direito o que você está dizendo. Não é isso. Pode ser também se isso for o seu estilo. No caso, por exemplo, de esse menino, aquele comediante, a dicção dele é ruim, segundo ele mesmo. Então ele vai estar com uma legenda lá para resolver esse problema, porque ele fala rápido e a dicção dele é muito ruim e ele não consegue resolver esse problema. Aí ele desenvolve um tipo de linguagem muito específico para a legenda dele. Ele faz uma piadoca, ele bota ali uns emojis, umas coisas. Então você vai entendendo que o ritmo, o jeito de falar e o formato, ele vai colaborando para que você faça com que isso que você está chamando de maçante, chato, deixe de ser. Então a gente vai trazendo dinâmica. Por que aqui... Vou aproveitar uma metalinguagem aqui. Renanzinho, vem comigo, querido. A gente tem aqui 3 câmeras, por exemplo. 2 microfones, um que estava dando um BOzinho no início. E a gente tem uma câmera que mostra Rimeiro de Holanda. Uma câmera que mostra Alice de Holanda, que não à toa são Holanda, só embaixo. E uma câmera que mostra todo mundo.
Por que a gente tem isso, gente? A gente tem isso para trazer um ritmo diferente na apresentação. Isso não é porque tá na moda esse formato, tá? Isso é um jeito de mostrar quem tá falando, quem tá ouvindo e o contexto em que essas pessoas estão. Câmera que tá em mim é em quem eu tô falando, câmera que tá em Mira é mostrando a reação da Emira, é mostrando a Emira prestando atenção no que eu tô falando, e câmera geral tá dando contexto. Isso gera um ritmo. E quem tá conduzindo esse ritmo hoje aqui é o Renanzinho maravilhoso, Renan da QG Digital, que tá fazendo esse trabalho pra gente. De modo geral, esse é um trabalho feito pelo editor e também o diretor da transmissão, certo? Então, se você... E pra quem tá desenvolvendo, por você mesmo. Por você mesmo, era exatamente isso que eu ia dizer. Se você tá fazendo isso em formato de Reels, se você tá fazendo isso em formato de um vídeo que você tá criando, você que vai dar esse tom, mostrando essa dinâmica. E às vezes pode ser literalmente parando de gravar e voltando a gravar em um outro ângulo, como a Emira estava falando. Você não é um telejornal, você pode mudar de ângulo, você pode refazer. E essa dinâmica vai fazer certamente com que algo muito sério, muito chato, possa ficar mais palatável, mais saboroso, como diria minha amiga Júlia. Um beijo, Júlia. O sabor, sentir o sabor da dinâmica. Uma última dica. Assista o que você produz. Se você achou chato, é chato. Se você criou e você achou chato, vamos melhorar. É exatamente vamos pensar isso. Outro jeito de fazer. É exatamente isso. Próxima que é a G Insights Planejados. Tem dificuldade na elaboração de legendas e de gravar vídeos. Eu vou falar da legenda, a Alice vai falar de gravar vídeos, porque ela manda melhor nas gravações do que eu. Legenda. O que a gente precisa fazer? Você não precisa descrever o que está no vídeo. A pessoa está assistindo, não tem necessidade de você transcrever o que está sendo dito no vídeo. Então, ou na imagem, foi postar um render. Cantinho de leitura com amadeirado, isso está lá. Você não precisa descrever o que está lá. Você vai complementar. Você vai explicar o que precisava, você vai dizer o que o cliente queria, você vai dizer o que você fez, por que você pensou daquele jeito, você vai dizer uma coisa aleatória, diferente, como que foi feito aquele projeto, ou como você está se sentindo nesse momento, o que está passando. Você vai contar vai falar de uma outra coisa que complemente a imagem, seja em vídeo ou em imagem fixa. E, para terminar, você sempre vai colocar na sua legenda uma chamada para ação. É o que a gente chama de CTA, Call to Action. Que é o quê? Você chama a pessoa para continuar uma conversa. Você não chama para compartilha, curte e se inscreve no canal. Não. Eu quero que você comente aqui o que você gostou do episódio de hoje. Pode comentar mesmo. O que você não gostou, a gente já sabe. O que você... Mas coloca o que você não gostou também. Você está chamando a pessoa para comentar sobre um tema específico, né? Comenta aí, diz o que você achou. Ah, o que você achou? O que achou? Cachorro? Não, você não vai fazer. Você faz uma pergunta específica, tá? Você vai chamar para curtir? Sim, mas você não vai chamar na sequência. Curte, comenta e compartilha. Não, ninguém curte, comenta e compartilha. Isso não existe. Ou você chama para uma coisa por um objetivo. Olha, vamos... Se esse vídeo bater 100 curtidas, eu vou fazer não sei o quê. Comenta aqui o que você achou dessa solução, desse puxador. Chama para uma conversa específica e continua essa conversa nos comentários, tá? E você que está assistindo esse vídeo, não esquece de se inscrever neste canal, neste instante, para a gente poder continuar a responder o próximo planejante fazedor. Próximo. E aí, desculpa, do vídeo. Vídeo. Mas eu ia dizer assim, é engraçado, né? A editora de vídeo pensou na legendagem do vídeo. Você pensou nisso também? Eu não pensei na legenda do post. A legenda do post, beleza, ela serve para complementar. Ótimo. Pensando também que você pode fazer uma legenda de descrição naqueles textos alternativos. Dentro do próprio Instagram, por exemplo, você pode fazer isso para pessoas que não têm a capacidade visual completa. Legendagem de vídeo. A legenda da descrição mesmo, que é para todos verem. Vocês já viram? Hashtag para todos verem, hashtag. Sim, tá. Isso é bem legal também de fazer. Estou só fazendo aqui um adendo. Em relação ao vídeo em si, a gente precisa fazer um curso, porque no caso são muitos parâmetros. Mas eu acho que a gente pode falar de três coisas básicas. Não é verdade. Eu acho que dá pra... Senão a pessoa vai achar que vai ter que fazer um curso pra poder fazer post no Instagram. Não. Era só porque a resposta é complexa, mas eu acho que, primeiro, mantenha a sua câmera estabilizada, seja na mão ou seja em um tripé. Não faz assim, de qualquer jeito, sabe? Faz um movimento que seja mais contínuo. Se você está mostrando... a gente tem vídeo no canal do Estúdio M4 e daqui também, do canal da Emira,
Falando disso, eu ainda não acostumei a falar canal da Emira, mas vai sair naturalmente em breve. Não faz um movimento... Não brusco, não é um aleatório. movimento natural, é um movimento de câmera. Ele tem que ser um pouco mais lento mesmo para que a pessoa que está vendo consiga entender o que você está mostrando. Então, estabilize a sua câmera, seja com um movimento mais estável, ou seja, usando um tripé, um lugar de apoio. Eu acho que isso é muito importante. Segunda dica muito importante para vídeo, limpa a sua lente. Pelo amor de Dadá. Ó, o Renanzinho tá aqui, ó, eufórico com essa minha dica, que ele achou que foi a melhor que eu dei até agora. Que é, porque a gente tem hoje, a maioria dos telefones tem uma capacidade de captação que Bastante há 10 anos boa. atrás era, assim, uma coisa super fora da curva. Todo mundo, qualquer celular hoje, é muito bom se estiver limpo. Muitas vezes a pessoa paga muito caro no equipamento e como é um telefone que a gente fica manuseando o tempo inteiro, ele suja com a nossa mão, suja com qualquer coisa, suja com a poeira, suja. E você vai e faz um vídeo e acha que, nossa, minha câmera é muito ruim. Na verdade, ela tá só com gordura mesmo, meu anjo. Então, assim, usa um paninho de preferência, um paninho pra limpar o óculos, um paninho pra limpar a lente de fotografia mesmo, mas se não for possível, uma camiseta de algodão do lado limpo da camiseta, não usa o lado da gordura da sua pele, tá bom? Usa aqui um cantinho que tá limpinho, aqui o ombro, lugares que tocam em poucos lugares, né? Assim, um clássico, esfregar aqui. Também, enfim, vamos ficar aqui na coisa de esfregar no ombro. E aí você vai conseguir ter uma imagem muito mais nítida com o equipamento que você já tem. Então, estabiliza a sua câmera, limpa a sua lente. E eu acho que a terceira coisa é aquilo que eu já falei do ritmo. Presta atenção nesse ritmo da gravação do que você tá fazendo. Se tá legal pra você assistir, tá legal pro seu público assistir também. No mais, consuma muito conteúdo parecido com o seu, não para você imitar, mas para você ver o que funciona e o que você gosta de ver. Possivelmente o que você gosta de ver, você também vai gostar de fazer. A tendência é mais ou menos essa. Excelente. Para terminar, vamos responder libelo.lá. Tenho dificuldade de coordenar feed e stories. Aí eu te pergunto, Alice, precisa coordenar feed e stories? Quando você vê esses especialistas que usam camisas pretas, os fundos escuros dos vídeos, uma luz bem forte na cara, dizendo 3 passos para você chegar onde você quer com o seu perfil do Instagram. A gente fez um teste, chegamos do 0 a 35 mil inscritos. Não que essas pessoas não saibam o que elas estão falando. Talvez saibam, mas elas podem induzir a um erro quando elas falam de estratégias, porque elas precisam vender alguma coisa. Então, cada um diz que eu tenho a estratégia perfeita. Então, a estratégia perfeita é casar feed e stories. A estratégia perfeita não é essa. É fazer com que os stories se produzam automaticamente sozinho a partir do conteúdo da sua audiência. Não. A estratégia perfeita... Gente, não existe estratégia perfeita. O que existe é teste e análise. Você tem que ver o que funciona para você e para o seu público. Não há necessidade, a priori, de casar nada. Não há, desde que, obviamente, você esteja falando do mesmo universo, do mesmo nicho de trabalho, né? Então, se a gente está falando de arquitetura, se a gente está falando de fotografia, se a gente está falando de edição de vídeo, se a gente está falando de maternagem, se a gente está falando de bebês, a gente está falando do mesmo universo, nos stories, no feed, no Reels, etc. Mas, não necessariamente essas partes dentro do Instagram, que claramente a gente está falando de Instagram, precisam coincidir necessariamente. De modo geral, não é regra, mas de modo geral, stories casa muito bem com bastidores, mostrar uma coisa ali mais o dia a dia, principalmente porque fica só 24 horas, então você pode trazer ali uma coisinha que não faz muito sentido mostrar a longo prazo, né? Um produto novo que uma marca te mandou para você falar da iluminação nova, daquela LED, tararau. Ou você sua rotina naquele dia, enfim, enquetes para dialogar, trazer um conteúdo mais aberto, mais fluido, um pouco menos comprometido. Falei a frase, já não gostei do que eu falei, mas tudo bem. O comprometimento é sempre, né, importante, mas a gente não precisa necessariamente ter uma seriedade em outros conteúdos que vão ficar na plataforma por mais tempo, como é, por exemplo, o caso do Reels ou do Feed. Então pensa nisso, será que faz sentido para você fazer essa casadinha? Se fizer, ok, mas pensa que o Feed ele vai estar lá por muito mais tempo, então às vezes você tá mandando a pessoa ir assistir uma coisa nos stories e os stories já saíram. Então não sei se faz muito sentido. Testa e veja o que faz sentido para sua audiência. Eu acho que, a princípio, não precisa dessa casadinha. O que precisa de coerência e constância. Obrigada, Mirinha. Nunca te chamei de Mirinha. Saiu aqui só porque a gente está na frente das câmeras. E eu acho que isso faz toda a diferença, sem dúvida. A constância é muito importante. Muito bem, queridos e queridas. Olha, queridas. Você viu? Olha só, agora a gente vai encerrar o nosso primeiro episódio do PlanejaCast
com o nosso quadro final, que é o Planeja Indica. Eu quero aqui, dona Alice de Holanda, que você indique, eu vou também fazer minha indicação. Tá bom. Eu quero que você indique para a nossa audiência alguma coisa que eles podem fazer, o que você gosta, que você assistiu, que você viu, que você segue, que pode ajudar na criação de conteúdo, no planejamento dos conteúdos do ano. Eu vou fazer uma indicação para vocês, que para mim é uma das coisas mais arrebatadoras do momento pandêmico da minha vida, e que eu indiquei para Renanzinho antes de ontem. Não é não? Não é uma boa indicação? Diz aí. Bom demais. Seguinte, gente, existe um camarada chamado Gaveta. Na verdade, o nome dele é Anderson, mas se chamar de Gaveta, ele atende. É um dos maiores editores do YouTube brasileiro, quiçá do YouTube mundial. Eu acho que ele é além de um excelente comunicador, ele tem o dom da comunicação mesmo. Ele fala e é uma delícia assisti-lo, a menos que você não goste muito de piadocas, mas eu acho que aí se você não gosta, assim, o seu caráter é questionável. Tô brincando. Mas eu acho que, fora dessas brincadeiras todas, ele mostra de um jeito muito didático as melhores formas de fazer conteúdos em vídeo, que é isso que a gente estava falando aqui durante todo o episódio, que está em alta. Então, se você aprende a editar com Gaveta, presta atenção no como, porque não é nem sobre a ferramenta. Claro que ele é super... O bicho faz umas paradas cabulosas lá que nem eu sei fazer. Mas explica onde que acha o Gaveta. No YouTube, em todos os lugares. É Gaveta. Você jogou Gaveta, é ele. Quer dizer, a galera da arquitetura, pensar em Gaveta, nunca vai pensar que é uma pessoa. Mas é uma pessoa. Então, principalmente o canal dele aqui no YouTube, que ele dá muitas dicas de conteúdo. E também nas outras redes sociais dele, mas o canal dele do YouTube vai te ensinar a fazer vídeos, não sobre qual programa usar. Não é sobre isso, mas é sobre essas nuances que são mais complexas de entender, que a gente estava falando aqui. Ritmo, dinâmica, imagem, isso tudo vai trazer um conteúdo muito rico e é de graça aqui no YouTube. Assim como esse canal que você está se inscrevendo agora, que eu sei que o conteúdo foi muito bom. Não foi, não? Então se inscreve aqui também e se inscreve lá no Gaveta e vai acompanhar o conteúdo dele. Excelente. Já a minha indicação de hoje Diga. é sobre planejamento. Tá bom. É sobre planejar o seu negócio para o ano de 2023. Eu vou dar um aulão aqui mesmo, neste canal, chamado Escritório de Arquitetura Lucrativo em 2023. Vou te ajudar a planejar o seu negócio, não só suas redes sociais, mas vou te ajudar a planejar o seu negócio para esse ano. Então, a inscrição já vai estar aqui na descrição do vídeo, link, daqui a pouquinho. Mas para você que está aqui assistindo ao vivo com a gente, é só correr lá no Instagram, que já está lá na bio, para você se inscrever. É de graça, minha gente, de graça, tá? Então corre lá, se inscreve para não perder essa aula, que não vai ser disponível depois, não vai ficar gravada, e vai te ajudar a mexer e estruturar o seu escritório no ano de 2023. Planejar conteúdo é uma coisa que demanda experiência também. Então a gente não pretende, com esse episódio, esgotar tudo sobre planejamento de conteúdo. Aqui é um gostinho daquilo que pode ser. A gente aqui no Estúdio M4 faz muito planejamento, a gente faz muita análise, principalmente porque envolve muitas pessoas. Se você tá sozinho, talvez seja um pouquinho mais fácil. Mas pensa sempre nisso, uma planilhazinha ou um caderno para você anotar os temas, um prazo para você testar durante um determinado momento, um determinado tempo, linguagens para você conseguir trazer essa dinâmica para os seus perfis. Uma é vídeo, a outra é carrossel, por exemplo, que é algo que está funcionando bastante bem. E experiência, que você só ganha com o tempo. Então pense nisso e vai estudar outras coisas. Não é aqui nesse vídeo que a gente vai resolver todos os seus problemas de planejamento de post. Espero não ter gerado nenhuma frustração nesse sentido. A gente pode voltar e falar você já pode vezes. colocar nos comentários o que você quer ver para a próxima vez que a Alice estiver no PlanejaCast. Quando eu conseguir operar e fazer ao mesmo tempo, meu amor, a gente vai estar em outro nível. Por hoje é só. Obrigada pela companhia de vocês e até o próximo PlanejaCast. Tchau! Tchau!